Olá, começamos a partir de agora para todo o Brasil mais uma edição do seu Conexão News. Nossa entrevistada de hoje é a Tenente Coronel e comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar de Guanambi, Gilmara Santana. Nesta edição, ela fala sobre feminicídio e violência contra a mulher. A partir de agora aqui no seu Conexão News. Olá, estamos de volta com mais uma edição do seu Conexão News e hoje vamos falar de um assunto que tem ocupado muito os principais portais de notícias em todo o Brasil, que é a questão da violência contra a mulher, os feminicídios, enfim, toda essa discussão que tem tomado conta do Brasil. Eu estou tendo o privilégio de receber aqui hoje a comandante do 17º Batalhão de Polícia de Guanambi, Gilmara Santana, que está aqui comigo para a gente falar a respeito desse assunto. Comandante, prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu começo perguntando para a senhora como é que a polícia vê esse cenário da violência contra a mulher e, sobretudo, dos casos de feminicídios na nossa região. Seja bem-vinda. Obrigada, meu querido. Eu, primeiramente, Tenente Coronel Gilmara Santana de Oliveira Coutinho, comandante do 17º Batalhão Guanambi. Estou aqui há 8 meses, trabalhando duro para ver se diminuímos a criminalidade. E sobre a questão do feminicídio e da violência doméstica, infelizmente, a violência doméstica na região, Guanambi e cidades, eu comando hoje 7 cidades, que são Guanambi, Pindaí, Urandi, Candiba, Sebastião Laranjeiras, Iuiú e Palmas de Monte Alto, justamente, Tem um bom relacionamento com todos os políticos e prefeitos aqui, que nos ajudam bastante, e fazemos o possível para que a sociedade dessas 7 cidades se sintam seguras, Mas, infelizmente, essa questão da violência doméstica domina, É uma das primeiras ocorrências que nós temos em quantidade, imagino. em número. São raros os dias que nós não temos ocorrências que nós chamamos de Maria da Penha, que depois da Lei Maria da Penha, então, essas ocorrências são atreladas a essa norma. E, infelizmente, o feminicídio faz parte dessa questão. Nós temos hoje na região, a região, segundo o IBGE, aproximadamente 170 mil habitantes na região, nos 7 municípios, então é uma quantidade significativa, e nós temos no batalhão uma subunidade chamada Ronda Maria da Penha. Essa subunidade ela é diretamente ligada à unidade mãe, que é o Batalhão Maria da Penha, que fica localizado em Salvador. Esse batalhão é comandado pela Tenente Coronel Roseli, que é especialíssima nessa questão. Sim. E sempre está nos fornecendo dados e também orientações de como lidar com isso. Estamos combatendo diariamente essa questão, mas juro a você que é muito difícil, complicado, porque é uma atividade que envolve a questão passional, envolve a questão de relacionamento, envolve a questão de violência dentro da própria residência. Na maioria das vezes, são os ex-companheiros, os ex-maridos, são pessoas ligadas diretamente à pessoa, à vítima, que, devido a questões emocionais, às vezes não denunciam, Tem os sinais primeiros, que a gente sabe que não começa com o feminicídio, começa com uma briga, começa com um xingamento, começa com uma pequena agressão, começa com a proibição de algumas coisas, de ter amizades, começa com situações que a mulher, por ter o sentimento,
acha como normal, age como normal. Né? Não, ele tem razão, realmente, eu não posso fazer isso, eu não posso usar essa roupa, eu não posso andar com fulano, eu não posso ter amigos masculinos, né? Eu não posso sair com fulana que é solteira. Então, essas questões, essas restrições são colocadas como se fossem normais, como se fossem normais. E não é. Né? É mais ligada ao ciúme, à possessão, né? Que infelizmente ainda o homem, né? Principalmente no interior do estado, se vê como um proprietário, como dono da mulher, né? É minha. Então, se Sim. é minha, ninguém toca. Então, qualquer situação, às vezes situações banais, situações que não têm nada a ver com questão de traição, né, questão de desrespeito, né, ao casamento ou à relação, mas o homem, né, às vezes dominado pelo ciúme, né, vê uma coisa que não existe e acaba atacando a mulher e acaba, né, cometendo o feminicídio. Né. Aqui na região de Guanambi e cidades vizinhas, nós temos, eu mandei fazer uma análise em 5 anos, graças a Deus, né, o índice de feminicídio é baixo. Né, eu contei 9 feminicídios, né, que são as ações, né, relacionadas, né, ao relacionamento. Sim. Né. E esses 9 não foram de mulheres que não tinham medidas protetivas, foram de mulheres que achavam que não ia acontecer, mulheres que não tinham essa ideia do companheiro, do ex-companheiro, de que ele seria capaz de fazer uma coisa daquela. E, infelizmente, aconteceu. E alguns foram presos, foram capturados, outros fugiram, e aí eu já credibilizo a Polícia Civil, né, que realmente tem trabalhado arduamente também para combater, né, o feminicídio, para, né, capturar os agressores, né, os autores do feminicídio. E também temos, né, não só o apoio da Polícia Civil, né, temos, né, hoje temos um núcleo de apoio à proteção à mulher, que é o NEAM, que é com a doutora Ruth, e também estamos, né, vamos dizer, na luta, né, para que as coisas melhorem e diminuam. Porque, infelizmente, a gente diz que 9 em 170 mil habitantes é pouco, mas é uma vida. Sem dúvida. Então, uma vida são 9 vidas. Então, a gente não pode considerar como pouco. Sem dúvida. O ideal seria que fosse menos, que fosse zero. É isso que a gente esperava. Comandante, com relação à estrutura que a polícia tem hoje, é suficiente para desenvolver esse trabalho? E aí eu falo do 17º Batalhão. A estrutura é suficiente ou ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas, enfim, algumas coisas que precisam se organizar em termos de estrutura para continuar combatendo o feminicídio, enfim, toda essa violência? O combate do feminicídio não se resume só à polícia militar, né? Se resume também. A gente tem contado com outras, né, unidades, outras associações, né, a Secretaria de Educação, porque a educação também contribui para a redução, a Secretaria de Saúde. Né? A gente tem muito a mulher que sofre a agressão dentro de casa e ainda, né, consegue dizer que caiu, Sim. que bateu em algum lugar, que teve uma situação que não foi a agressão masculina, vai para a unidade de saúde, lá é tratada, mas ninguém procura saber o porquê daquele ferimento. Mas se fizer uma investigação minuciosa, vai ver que aquele ferimento não foi de queda, não foi de bater em algum lugar, né, que foi uma agressão. Então, isso também ajuda. Então, se a Secretaria de Saúde, né, os órgãos de saúde também olhassem nesse lado, eu sei que a questão de acidentes, né, questões de saúde de outros casos, né, sem ser feminicídio, sem ser agressões a mulheres, né, também tem importância, porque a gente sabe que muita vítima para pouco atendimento, né? Se você vai no hospital, é muita gente que tem lá.
Então, para que eles, né, parem o atendimento das pessoas de outros tipos de acidente, outros tipos vamos dizer, de ferimentos, para investigar o porquê que a mulher apareceu com o olho roxo, com um corte na cabeça, com uma agressão no braço, na perna, na barriga. Então, eles não têm como fazer isso devido justamente à falta dos profissionais, da quantidade de profissionais suficiente para atender, né, atender a todas as pessoas, independente do tipo de agressão que foi, do tipo de lesão que sofreu, né? Mas tem a questão da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai entrar com educação mesmo nas escolas, né, para que as crianças, os adolescentes aprendam a respeitar, né, principalmente os meninos e os adolescentes, a respeitar a mulher, a respeitar a colega, a respeitar a irmã, a respeitar as pessoas que podem sofrer dessa violência, né? Mas, infelizmente, de vez em quando, eles são criados num ambiente hostil, num ambiente em que o pai bate na mãe, o pai agride a mãe verbalmente, às vezes não é nem agressão física, mas é verbal, é xingamento, né? É aquele negócio de humilhação na frente das crianças, na frente dos adolescentes. Então, eles crescendo num ambiente desse, eles aprendem que aquilo é normal. Eles não veem como anormal. Tanto é que acontece a situação dentro de casa, os filhos, né, não reagem. A não ser, né, um adolescente muito crescido, esclarecido, que ele vai ficar a favor da mãe. Mas, né, quando ele se acostuma com isso desde criança, né, infelizmente, não conseguem, né, proteger a mãe, né, em defesa, né, em relação ao pai. Então, a educação, eu acho que nas escolas principalmente, é uma boa atitude para evitar, né, futuramente, que esses próprios adolescentes, essas próprias crianças, ajam da mesma forma em relação às suas companheiras, em relação a seus companheiros, né, as pessoas, as suas esposas. E aí a gente tem essa questão, a Defensoria Pública também, né? Então, Que ajuda, né? Que ajuda. Então, é uma rede. Então, a polícia, ela vai, Ela quando faz, já acontece, sim, ela faz parte dessa rede de dessa proteção. rede de proteção, mas a gente é a última instância que se procura. Porque é quando já aconteceu, é quando já está em auge, já está para acontecer. Nós não temos como estar nas residências, já que é um crime passional. O cara vai, às vezes, eu tive algumas situações, praticamente toda noite eu tenho agressão, principalmente no final de semana, agressão doméstica, não é violência doméstica. E quando chama a polícia, às vezes a própria mulher que foi agredida nega. Não, ele estava bêbado. Não, foi uma questão que né, ele já se desculpou. Não, eu só queria só que ele parasse com a agressão. Então, não aceita que o esposo, o companheiro, o ex-companheiro, seja levado pela polícia, né, seja apresentado à E delegacia. isso acaba sendo um problema, E né? isso acaba sendo um problema porque o cara vai dizer, poxa, ela não tem coragem de me denunciar, então eu vou fazer de novo. E nesse fazer de novo, aí acaba evoluindo e pode evoluir para um feminicídio. Na sua concepção, parece que a mulher, numa visão popular, como se não acreditasse no azar, né? Ela permite todo esse processo, toda essa relação conturbada que acaba chegando a um assassinato. Sim, sim, sim. Né? Hoje, diferentemente de antigamente, né, nossos pais, nossos avós não trabalhavam, nossas mulheres, nossas, né, mães e Sim, nossas fato. avós não trabalhavam, elas ficavam em casa, dependiam totalmente do marido, ou então da roça, né, que faziam os trabalhos de roça mesmo, né, Sim. como diz, trabalhos manuais. Sim. E o marido saía para trabalhar, o marido que colocava a alimentação dentro de casa, o marido que comprava o que precisava. Então, se esse marido realmente já tivesse uma índole ruim, ele
fazia, não, a mulher é minha, Sim. eu faço o que quiser. Que era uma visão comum naquela época. Justamente. E a mulher aceitava. Aceitava porque ela não tinha outra opção. Ela tinha filhos para cuidar. Se ela se separasse dele, quem cuidaria dos filhos? Quem daria alimentação? E tinha um fator cultural, que a própria família da mulher, olha, você não casou, teria que... Aceitava, lamentavelmente, justamente, aceitava. Hoje em dia, a mulher está independente, a mulher trabalha, a mulher muitas vezes, né, já foi feita pesquisa que tem muitas mulheres que são mães de família, ela que é né, provedora, muitas mulheres. O homem não ganha menos do que a mulher. Sim. E aí, como a mulher passou a ser provedora, passou a ganhar um pouco mais do que o homem, passou a trabalhar, ela não aceita certas situações. E quando ela não aceita, ela, infelizmente, é o sexo frágil. Eu não vou comparar a minha estrutura física com a estrutura física de um homem, independente dele ser forte, dele ser fraco. Né? A estrutura dele é mais forte, natural. Que isso não é demérito? Não, justamente. Isso é uma coisa natural é natural, porque a mulher foi feita para parir. Sim. A mulher tem o corpo delineado para gerar uma criança, gerar um filho, né? Quadris largos, né? Tem os seios. Então, ela é mais frágil. O homem não, o homem já tem uma força justamente para trabalhar, justamente para trazer o sustento de casa, para ir pescar, para ir caçar. Antigamente era assim. Né? Hoje, não tanto em relação a isso, mas ainda tem esse hábito, né, do homem sair para trabalhar e a mulher cuidar dos filhos. Só que como a mulher hoje trabalha também, então, ela ainda também cuida dos filhos, porque o homem não assumiu esse papel. Alguns dividem, né? Mas eu falo para você, dividem a ação, mas não se veem como obrigados a fazer. Eu estou ajudando a minha esposa. Que, na verdade, isso é um conceito errôneo. É papel dele também cuidar dos afazeres da casa. Afinal de contas, ele vive nessa casa. Ele também vive nessa casa. Ele também aproveita daquilo ali. Ele também... E a mulher trabalha também, muitas das vezes, para ajudá-lo a colocar o sustento em casa. Aí o que acontece? A mulher sai cedo, acorda mais cedo do que o homem para fazer café, para fazer a alimentação dos filhos, para fazer a alimentação do marido. Vai trabalhar. Quando volta de noite, a mesma coisa, para fazer a janta, para botar o filho para dormir, para, né, ver se tomou banho, se fez a atividade da escola. É a mulher ainda que se sente responsável por isso. Né? O homem, eu ajudo. Então, mas a obrigação não é minha, mas eu ajudo. Alguns. Né? Hoje em dia, claro, casa com a mulher, ama a mulher, não quer ver a mulher, né, se expor desse jeito. Então, ele ajuda, mas muitos deles não acham, se acham na obrigação de fazer isso. E aí, quando a mulher reclama, né, porque eu também trabalho, eu também estou cansada, então você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. E aí o homem não gosta. Né? Não, eu chego em casa, não tenho paz. Né? Isso é uma frase que é típico do homem. Eu preciso de paz. Né? Então, a paz dele é sentar, relaxar, assistir televisão, tomar um banho e dormir. É a paz dele. Na verdade, não cortando o seu raciocínio, foi uma cultura constituída ao longo dos anos, errada, de que o homem tinha que apenas trabalhar, e ele não via todo esse sacrifício, que é um trabalho árduo também, que muitas mulheres... Não estamos nem falando daquelas que saem de casa para trabalhar fora. Dentro da própria casa já é uma tarefa árdua, e nós sabemos disso. Então, a visão cultural que teve, olha, eu saio para trabalhar, mas quando eu chego em casa, eu tenho que ter... Como se aquela mulher que ficou em casa tivesse ficado o dia inteiro deitada, quando, na verdade, ela trabalhou muitas das vezes mais do que ele. É uma realidade. Então, é isso. Comandante, na sua concepção enquanto polícia, enquanto comandante, a senhora acha que as ações do Estado, e quando a gente fala de Estado, a gente fala do sistema governamental, governo federal, estadual e municipal, as ações de governo tem contribuído para diminuir essa questão da violência? Tem. Eu vejo que, né, o governo, tanto federal como estadual, tem apertado nas leis, né? Tem, né, a própria Lei Maria da Penha,
que trata, né, os crimes relacionados às mulheres, né, diferentemente dos relacionados aos homens, crimes normais, né, tidos como normais, tanto o governo da Bahia, né, na polícia mesmo foi criado o batalhão de proteção, Isso né, é bacana. atendimento à mulher, e esse batalhão está fazendo um excelente trabalho, inclusive as Rondas Maria da Penha, que é justamente um braço do batalhão nas outras cidades do estado, Sim. está fazendo também papéis excelentes e sempre com a orientação do batalhão que fica localizado em Lauro de Freitas, né, sob o comando da Tenente Coronel Roseli, que é uma pessoa que estuda, uma pessoa que realmente está na luta diária contra isso. E isso foi obra do governo do Estado. Né? A mesma coisa, a legislação, né? Apertando. Claro, tem que apertar mais, porque, infelizmente, o cara diz, não, eu mato 30 anos, que aqui no Brasil hoje são 30 anos de prisão, né? No máximo. Mas só que lá dentro, se tiver bom comportamento, vai reduzindo. Se trabalhou dentro da prisão, vai reduzindo. E aí, quando você vê com 15 anos, 10 anos, ele sai. Quem morreu foi quem perdeu a vida, né? O ideal seria que apertasse um pouquinho mais essa legislação, né? Bora ver se a gente consegue lutar para isso aí, e colocasse como um crime hediondo, né? Como um crime que prisão perpétua, uma situação dessa que o cara vai dizer, não, se eu fizer isso, eu estou acabado. Então, ele vai pensar 1000 vezes antes de agredir, antes de matar, antes de, né, fazer com que a família sofra numa situação, né, que não tem, segundo ele, não tem outra opção. Sem dúvida. Eu quero parabenizá-la. Na verdade, eu quero, em primeiro lugar, agradecê-la por ter vindo aqui no nosso programa para a gente falar um pouquinho a respeito da violência doméstica, da violência contra a mulher. Estamos agora finalizando o mês de março, esse mês que houve muitos debates com relação a tudo isso que vem acontecendo desde 2025 para cá. Graças a Deus aqui na nossa região, como a senhora falou, está controlado, diga-se de passagem, essa questão do feminicídio, mas no Brasil vem crescendo, né? E eu acho que o batalhão, o 17º Batalhão, o qual a senhora comanda, tem feito um trabalho incrível. A Ronda Maria da Penha, a gente sabe de todo o trabalho, a Jacimara faz um trabalho incrível. Sim. Ela é fantástica, sabe? Eu acho que o batalhão de polícia, a sociedade, que tem uma policial como ela, à frente de um... Eu acho que ela encaixou perfeitamente ali naquela questão da Ronda Maria da Penha, porque ela faz um trabalho incrível. E toda a polícia militar que vem fazendo um trabalho na nossa região, dando segurança para a gente, oferecendo aquilo que a gente precisa enquanto cidadão para viver melhor. Isso é muito bom. Obrigado pela entrevista. Eu espero poder entrevistá-la mais vezes aqui e dizer que o nosso programa, a nossa emissora está de portas abertas. Eu é que agradeço a oportunidade, que eu acho que nós temos que ocupar realmente o espaço que nos é cedido, e esse é um espaço para que a gente fale do nosso trabalho, para que a gente conscientize a população, para que a gente deixe uma mensagem de carinho, uma mensagem de atenção, uma mensagem de incentivo, né? Agradeço ao meu comandante-geral, agradeço ao meu governador, né, Jerônimo Rodrigues. Governador que tem feito um trabalho incrível na segurança pública do estado da Bahia. É bom que a gente registre isso aqui, com viatura, estrutura, melhorando. Aliás, embora muito se fala pelos oponentes, aqueles que, na verdade, não querem ver a Bahia crescer, a gente tem melhorado e melhorar de forma significativa a segurança do Estado. E é importante a gente registrar isso aqui, é uma verdade. Agradeço também ao Coronel Kleber, que ele é o comandante do CPR-MO, que nós éramos do CPR Sudoeste, né, que também é um CPR que apoiava essa questão da Ronda Maria da Penha. Fomos para o CPR Meio Oeste, que hoje está comandado pelo Coronel Kleber, que é uma pessoa também muito consciente dessas situações. Inclusive, eu conversei com ele hoje, ele disse que vai para Salvador, vai para o comandante-geral, para fazer a renovação dessa operação que eu estou fazendo extra, para colocar mais uma guarnição. Que bacana. Ele disse, Gilmara, pessoalmente eu vou lá falar com o Coronel Magalhães, nosso comandante-geral, para que essa operação não deixe de existir, tenha continuidade, a gente continue nesse combate e, né, parabéns. Então, eu estou agradecendo a vocês, fico muito mesmo privilegiada, né, lisonjeada em estar aqui fazendo esse contato com toda a população da região e, mais uma vez, reforço, não deixem passar, não esmoreçam, né, vão até a polícia,
ligue para o 190, para o 180, procure um apoio das instituições sociais, né? Psicologia, né? Que às vezes, né, precisa até de um psicólogo. E, né, vivam, né? Mantenham-se vivas, que é assim que a gente tem que ser, Tem que ser. né? Tem que ser. É Obrigado. desse jeito. Tá, e portanto falamos com a comandante Gilmar, ela falando para a gente a respeito de todo esse trabalho da Polícia Militar, que vem a cada dia cuidando mais das nossas mulheres. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, a gente volta na próxima edição. Forte abraço, tchau, tchau.